Bom, e aí tem uma listagem de uma série de ferramentas que essa empresa disponibiliza na web. Então tem lá SketchUp, né, que a gente estava conversando, eu sou o Luciano agora há pouco, para a construção de avatares, de prédios em mundos virtuais, por exemplo. GoEarth, Maps, livros, Google que disponibiliza livros. O Blogger, tem o Google Sites, tem até o navegador, o Chrome, que eu tenho utilizado, o navegador do Google. Então, uma série de ferramentas aí que o Google disponibiliza. Mas de todas essas ferramentas, para mim, é claro, o Gmail é o básico, o Gmail, e-mail é o básico, mas é o Google Docs. Edição de texto, principalmente, depois planilha, em alguns casos, e a parte de formulários, interessante também, desenho. Mas principalmente a parte de edição colaborativa de texto. Bom, chega um pouco de Google, só que eu tentei tirar, parar um pouco de falar no Google, e aí comecei a mostrar outras ferramentas e a gente acaba voltando para o Google. Então, redes sociais, hoje, muitos grupos dentro de redes sociais se organizam em volta de alguns temas, temas na área de educação, diversos temas. As redes sociais, elas não são só para o que a gente chama de diversão ou até futilidade, que tem muito, mas também tem diversos grupos na área de estudo, utilizando redes sociais. Social Bookmark é algo muito interessante. Vou ver se eu falo depois rapidamente sobre isso. Armazenamento de mídias diversas, imagens, vídeos, podcasting, videocasting, slides, tudo. Vou passar aqui. Aqui, por exemplo, o Orkut da Universidade Federal Fluminense. Eu tentei acessar esses dias, eu acho que eles descontinuaram esse projeto. Não tenho bem certeza, eu acho. Ele está fora do ar. Mas seria um Orkut da Universidade Federal Fluminense. Aí se cria comunidades e as pessoas ficam em volta daquelas comunidades discutindo determinados assuntos. Aqui outro exemplo do Orkut. O Stoa, que é da USP, esse projeto está bem ativo, é uma rede social da USP, baseado no Elg, que é uma ferramenta. Aí o Stoa tem para que serve, informações. E sobre redes sociais, existem muitas redes sociais hoje. Bom, Social Bookmark, essa é uma ferramenta muito interessante e eu utilizo bastante, que ela basicamente o armazenamento dos meus favoritos na nuvem. Então, achei um site muito interessante sobre realidade aumentada, boto no Social Bookmark. Achei um site muito interessante sobre mundos virtuais, sobre educação à distância, sobre isso, sobre aquilo. Eu não armazeno na minha máquina, eu armazeno no meu Social Bookmark, nos meus favoritos na nuvem. Por quê? Porque se tiver que eu quiser passar para alguém sobre realidade aumentada, eu indico o meu link lá de Social Bookmark sobre realidade aumentada. Aí eu passei para a pessoa hoje, ela vai ler o e-mail, digamos, daqui a 2 dias. Nesse meio tempo eu achei outros sites interessantes que eu vou catalogando. Quando ela for acessar o e-mail, dinamicamente ela vai ter acesso a esses sites que eu indiquei. Então, Social Bookmark para aula é muito interessante. Eu coloco lá no Sapu, por exemplo, ou no Moodle, sites sobre PHP, que é a linguagem que eu trabalho. E na medida que eu vou acrescentando sites, automaticamente aquele link lá está válido, ele está sempre ativo, mostrando as informações que eu vou armazenando. Então, essa é uma ferramenta muito interessante. Aí o exemplo da tela, no caso, aqui é geral. Eu não estou filtrando por nada, é só o meu usuário lá em cima. Então, se eu botar uma palavra-chave, vai mostrar tudo que eu cataloguei na web sobre determinado assunto. À direita tem uma nuvem de tags do que eu tenho catalogado. Sobre aprendizagem colaborativa, por exemplo, estou armazenando ali uma informação e isso vai ficar sobre as tags que eu colocar ali. Redes sociais. Hoje o YouTube é considerado uma rede social. O SlideShare, o Scribe, diversas ferramentas, eles procuram dar esse caráter de rede social, porque eu posso compartilhar a informação, cria-se comunidades ali dentro. Então, e eu disse que não ia falar de Google, YouTube é uma empresa do Google, então é difícil, e acaba voltando ao Google. Foi comprada por alguns bilhões de dólares. Só um exemplo aqui da Unicinos. Hoje a gente tem a palestra do reitor da Unicinos.
A Unicinos utiliza muito o YouTube para disponibilizar suas peças publicitárias, disponibilizar partes de aulas. Da PUC do Paraná. Fundação Getúlio Vargas, utilizando. Nossa, esse aqui é o meu, com alguns links ali. O Flickr é para armazenamento de fotos, esse aqui é similar ao Picasa, do Google, só que é do Yahoo, essa ferramenta. Essa outra ferramenta, SlideShare, também é muito interessante. Esse aqui é o YouTube das apresentações, dos slides, digamos. Enquanto o YouTube é a ferramenta mais famosa em termos de vídeo, o SlideShare é uma das mais famosas em termos de apresentação. Então, a gente pode disponibilizar os nossos slides ali e indicar o link para os alunos. É bastante utilizado isso aqui. Por exemplo, aqui meu trabalho de mestrado. Interessante que à direita ali ele já faz recomendação, ou seja, eu publico um slide, à direita ele já mostra slides similares a esses, ou apresentações similares. Se eu estou consultando um slide sobre alguma coisa, ali à direita ele mostra slides relacionados, né, apresentações relacionadas àquele assunto. Outra ferramenta da web que eu utilizo bastante, muito interessante também, é o Dropbox. É um disco virtual, ou seja, eu armazeno informações direto no meu drive ali da minha máquina, né, ele cria uma pastinha na minha máquina e essa informação é sincronizada com outras máquinas. Então, por exemplo, eu tenho meu notebook aqui, o que eu salvar na pasta do Dropbox, quando alguém ligar meu micro lá em casa, a informação vai baixar lá como backup. Então é algo bem interessante. Eu utilizo em média 3 micros. Eu tenho um micro na Universidade Federal, esse notebook e tem um micro de casa. Eu tenho essa informação, as principais informações que eu utilizo no micro, elas ficam replicadas nesses 3 micros. Então, daqui a pouco, dissertação de mestrado, doutorado, assim, salvo no micro, automaticamente, quando eu ligar o micro lá em casa, a informação baixa lá para o micro. Aqui, Dropbox, é uma pastinha, é transparente, eu salvo aqui, quando o micro estiver ligado, ele faz a sincronização. Se eu alterar a informação em uma máquina, a informação é sincronizada com as outras. Essa aqui é uma ferramenta similar, é o Ubuntu One, né, de um sistema operacional Linux, que faz a mesma coisa. Eu tenho essas duas ferramentas, utilizo as duas ao mesmo tempo. RSS é uma tecnologia que eu posso criar jornais personalizados. Eu não vou ter muito tempo para falar dela. E essa foi a minha grande baixa, minha perda, aí que vai ser desativado esse site. Seria agora dia 30 de setembro, vai ser agora vai ser em novembro. Né? Então, isso aqui na verdade eu coleto endereços de sites e junto em jornaizinhos, assim, por exemplo, sobre desenvolvimento de software, sobre educação à distância. E sempre que alguém publicar naqueles sites, eu, nesse meu jornal particular aqui, recebo a atualização. Então, se alguém postar alguma coisa num site lá, no site sobre o Grêmio, por exemplo, tem ali, publicar uma notícia lá, eu não preciso ir lá no site para ler. Eu vou no meu sistema aqui para ler a informação.